Vamos lá. Filipenses 3,13. Filipenses 3,13. Diz assim, amigos. Irmãos, o apóstolo Paulo declarou: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então vamos lá, meus amigos, vamos lá, vamos conversar aqui sobre esse tema. Está tudo ok? Não está travando? Dê mais um ok para mim aí, para ver se está tudo certinho. Para mim aqui está ok. E vocês? Procurem colocar no 4G ou no 3G, tá? Que daí trava menos. Tá ok? Então maravilha. Joia, gente, vamos lá. Amigos, é o seguinte. Algumas pessoas, elas perguntam, né? Por que a minha vida não sai do lugar? Por quê? Por que minha vida não cresce? Por que minha vida não avança em todas as áreas? E eu perguntei aqui, eu pergunto a vocês. Qual é a área da sua vida que você não tem avançado? Qual é a área da sua vida que você não tem avançado? E você pode escrever isso. Coloque para mim. E fale para mim também o que está faltando para você avançar. O que é que falta? Por que você acha que não está conseguindo avançar? Sabe, gente, diante daquilo que vocês estão colocando aqui, olha só, as pessoas estão dizendo que não avançam na área profissional, na área afetiva, profissional, na saúde, sentimental, no casamento, nos cuidados com a saúde, está faltando determinação, na área espiritual e financeira. Olha lá, estou lendo aqui, financeira, falta oportunidades, sabedoria, relacionamento e saúde, enfim. Tá, gente, avançar, esse é o nosso tema. O que significa avançar? Avançar significa mover para frente. Avançar significa adiantar, progredir, passar por cima de alguma coisa. Avançar significa ir além. Há momentos que parece que a nossa vida não cresce. Não é verdade? Não muda, não melhora, não avança, e nós temos a sensação de que a nossa vida ela entrou numa estagnação, num marasmo. Não é verdade? Você já teve essa sensação? E eu falo aqui de todo tipo de estagnação. Na área profissional, na área emocional, como vocês colocaram, nas ambições positivas, nas áreas de desenvolvimento pessoal, na saúde e tantos outros aspectos que vocês colocaram aqui. Agora, na área espiritual, que eu vi gente colocando também, na área espiritual não é diferente. Talvez a sua vida espiritual também não sai do lugar. Talvez hoje você está vivendo um momento de frieza. Talvez hoje você está vivendo um momento de apatia, com uma sensação de que a sua vida espiritual não tem significação. Você já não sente mais o que você sentia no começo lá da sua conversão. Você não tem mais aquela empolgação. Você não tem mais aquela paixão. Você não tem mais entusiasmo. Às vezes você está neste momento da sua vida espiritual. Alguém já disse o seguinte, né? Alguém já comentou dizendo que o maior inimigo do excelente é o bom. E é verdade, o maior inimigo do excelente é o bom. Isso é uma verdade, porque se está muito bom, a gente não pensa que pode ser melhor ainda. Porque está bom. E a gente entra na manutenção.
Parece que essa é a dinâmica da nossa vida. E eu fico pensando assim na questão das nossas igrejas. Por que que nós temos boas igrejas e não temos excelentes igrejas? Por quê? Porque nós imaginamos que as igrejas estão boas. Se tivéssemos, por exemplo, se tivéssemos péssimas igrejas, nós lutaríamos para que elas fossem boas igrejas. Então, o bom sempre será inimigo do melhor. O bom sempre será o inimigo do excelente. Logo a gente diz assim, mas tá bom. Minha vida profissional tá legal. Tá bom. A igreja tá legal. Meus relacionamentos são bons. O bom sempre será o inimigo do excelente. Nós não temos coisas melhores, nós não vivemos o excelente na nossa vida, porque nós nos conformamos com as coisas boas. Tá bom. Essa é a nossa fala. E às vezes a nossa vida não avança. A nossa vida não cresce, né? Porque a gente não está se sentindo no fundo do poço. A gente não se sente no buraco. A nossa vida está mais ou menos. Está bom. Por isso que a gente não cresce, porque a gente não está lá no fundão do poço mesmo. Está tudo bom, estamos bem, está equilibrado a coisa. Então você acha que você pode ficar desse jeito mesmo. Amigos, crescer, avançar, é um imperativo da vida. Tudo que é saudável, tudo que é normal e saudável, tem um crescimento, tem avanço. Uma criança normal, ela vai crescer na sua estatura, ela vai crescer na estatura que ela tem para crescer. A menos que ela tenha algum tipo de problema na sua saúde, algum tipo de deficiência. Mas o normal de uma criança é crescimento, é o crescer. Assim também é com uma empresa. Não é verdade? Por exemplo, se esta empresa é boa, se ela tem bons produtos, se ela tem uma boa divulgação, a tendência dessa empresa é avançar, é crescer. Tudo que é saudável avança, gente. Tudo que é saudável cresce. O problema na nossa vida é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Eu quero trazer isso para a nossa vida pessoal. Às vezes a nossa vida não está saudável e por isso nós não temos um crescimento, nós ficamos estagnados. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, seja na área pessoal, familiar, na saúde, na igreja, no trabalho. Tudo, guarde isso, tudo que é saudável cresce e avança naturalmente. Você não precisa exigir um avanço e crescimento, porque cresce naturalmente. Se, por exemplo, o seu filho, se você alimenta bem o seu filho, se ele come bem, né? Ele é pequeno, ele é criança, ele come bem, naturalmente ele vai crescer. Você não precisa exigir que ele cresça. Você tem que crescer, menino. Você não precisa disso, porque é natural. Ele tem uma vida saudável, ele pratica esporte, ele se alimenta bem, ele dorme bem. Naturalmente ele vai crescendo. Não é verdade? Olha só que interessante. Até o ano passado, eu dei treinamento no Instituto Adoração e Adoradores para líderes de louvor. Esse ano não pudemos fazer isso em função da pandemia, né? Mas até o ano passado eu fiquei bons anos dando curso, dando treinamento neste Instituto de Adoração e Adoradores para líderes na área de música, de louvor, de adoração. E é interessante porque eu mais ou menos sabia quem ia mudar e quem não ia mudar. Ah, mas você pergunta para mim, como é que você sabia? Você tem bola de cristal? O espírito de adivinhação? Não é nada disso, não. Por que eu sabia? Eu sabia porque as pessoas, para que elas mudem, as pessoas precisam ter disciplina, foco total. As pessoas precisam seguir as instruções que estão sendo dadas. E nem todas as pessoas estão dispostas a isso. Nem todas as pessoas estão dispostas a ter disciplina, foco no que estão fazendo e seguir as instruções que estão sendo dadas. Não.
E aí não há crescimento, não há um avanço. Não há avanço. Mas nessa manhã eu queria pontuar algumas coisas com vocês, importantes, de conselhos para você avançar na sua vida. Você deseja avançar? Você deseja ir além? Avançar significa, como nós vimos, avançar significa ir além. Andar para frente. Você deseja isso? Então anote algumas verdades que eu queria colocar a você. Se você quer crescer. Eu vou colocar apenas algumas ideias. A gente poderia falar de muitas coisas da vida, mas eu vou colocar aqui umas 4 ideias para a gente pensar aqui nessa manhã. Primeiro, se você quer avançar, anote. Abandone as coisas de criança. Anote aí. Abandone as coisas de criança. Tem gente que cresceu na idade, mas continua agindo como criança. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, disse o apóstolo Paulo. Então, amigos, há um tempo na vida que nós precisamos abandonar algumas práticas. Precisamos abandonar algumas meninices. E quando eu falo isso, não estou me referindo à questão da idade biológica. Não é isso. Eu me refiro a gente adulta que continua inconsequente. É gente que cresceu só no corpo, por fora. Mas a percepção da vida continua infantilizada, de criança. Então, amigos, é necessário nós entendermos que a vida ela tem as suas diferentes fases. E cada uma das fases que a gente vive tem a sua beleza, tem a sua particularidade, as suas possibilidades, os seus desafios. Mas se você agora é adulto, você precisa abandonar as coisas de criança. Existem pessoas adultas que vivem uma vida como adolescentes. Elas gastam dinheiro como adolescente. Elas se vestem como adolescentes. Falam como adolescentes. Se comportam como adolescentes. E no que diz respeito à caminhada com Deus, você que já é convertido, deixa eu dar um alerta para você. Pare de ficar querendo ser paparicado. Querendo que a igreja te carregue no colo para todo lado. Que todo mundo fique atrás de você. Isso é coisa de criança. Leia a Bíblia por sua conta. Ore a Deus. Você mesmo, entre no seu quarto, dobre os seus joelhos e busque a Deus. Frequente, priorize frequentar e participar de uma comunidade de fé. Não vá só à igreja para ficar sugando e sugando e sugando. Mas se coloque à disposição para contribuir também. Se coloque à disposição para servir, para se envolver com as coisas de Deus e na obra de Deus. Faça isso, isso vai fazer bem danado para você. Às vezes eu fico vendo gente que tem 5 anos, por exemplo, de conversão e ainda continua dizendo que é novo convertido. Poxa, 5 anos de conversão e diz que é novo convertido. Eu já vi até gente com mais tempo de conversão dizendo isso. Gente, às vezes, de 15 anos de conversão dizendo, eu sou novo convertido. Como que é novo convertido? Isso é um equívoco, gente. Essa pessoa já poderia estar envolvida na obra de Deus e ajudando os outros. Então, o primeiro conselho, se você quer avançar, meu amigo, minha amiga, nesta manhã, você quer avançar? Abandone as coisas de criança. Abandone as coisas de criança e avance. Muita gente não tem avançado e não sabe por quê, mas é porque continuam com atitudes de criança. Não cresceram. E como disse Paulo, Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora que eu cresci, eu não faço mais as coisas de menino, eu cresci. Eu mudei. Segundo conselho que eu dou para você que deseja avançar. Segundo conselho, anote aí. Anote, queridos, anote. Coloque o que você conhece em prática.
Coloque o que você conhece em prática. Você quer crescer? Você quer avançar? Coloque aquilo que você já sabe em prática. Veja, olha só o que eu vou dizer. A maioria de nós sabe mais do que pratica. Eu vou repetir isso. A maioria de nós sabe mais do que pratica. Com relação à espiritualidade, não é diferente. Com relação às coisas de Deus, não é diferente. Nós sabemos mais de Deus do que aquilo que nós colocamos em prática. Sabe qual que é a diferença das pessoas que crescem e avançam para aquelas pessoas que não crescem e não avançam? Sabe qual que é a diferença? São aquelas que escolhem colocar o conhecimento que elas possuem em prática no seu dia a dia. Essa é a diferença. Umas colocam em prática e outras não. Tem gente que sabe que precisa separar um tempo com Deus e para Deus diariamente. E faz isso. Como você tem feito. E aqui vai a meu carinho e consideração por você. Você sabe que você precisa separar um tempo com Deus para ouvir o que Deus tem para falar diariamente. Isso é muito importante. O que você tem feito de estar aqui nas lives todos os dias, ouvindo a voz de Deus. Tem gente que sabe que precisa disso. Sabe que precisa separar um tempo para Deus diariamente e faz isso. E como resultado, qual é o resultado daquilo que você está fazendo? Eu vou dizer qual é o resultado. A sua espiritualidade vai ficar mais contagiante. Sabe por quê? Porque é uma dose que você tem recebido, uma dose diária de relacionamento com Deus, de ouvir o Espírito Santo, de ser confrontado, de ser cheio da presença de Deus. Então, você acaba saindo dessa live turbinado na sua fé. É verdade ou não é? Responda para mim se é verdade ou não. Quando você sai daqui desse momento que nós estamos de compartilhar as verdades da palavra, você sai daqui pegando fogo, você sai turbinado na sua fé. Então tem gente que sabe que isso é importante e pratica. Olha lá, o pessoal está respondendo, a verdade, tem sido muito bom, com certeza, sim, que bom. Fico feliz em saber que vocês têm sido abençoados e que esse tempo é importante para vocês e vocês têm priorizado isso. Continuem a priorizar. Façam isso, que Deus tem sempre algo especial para falar conosco todas as manhãs. Isso, que bom saber, olha lá. Espera a hora de ouvir, que legal. Tem gente que manda mensagem para mim dizendo, nossa, eu não vejo a hora de chegar o tema de amanhã, porque eu quero ouvir o que é que Deus tem para falar amanhã. Eu acho isso muito legal. É muito legal, porque está valendo a pena, né? Eu confesso a vocês que tem dado um trabalho enorme para mim. Todos os dias aqui preparando algo novo para vocês. Né? Faço isso com muito amor, dedicação, com foco. Né? E eu sei que os resultados vão surgir na vida de vocês. Isso é muito legal, fico muito feliz com isso. Quando eu vejo os resultados, logo eu penso, está compensando, o que eu estou fazendo compensa. Né? Então é muito legal. Tem ralado, viu gente? Todo dia termina uma live e já começa a preparar outra. Mas é muito legal, é muito legal. Eu gosto muito quando vocês contam os testemunhos e tem sido bênção. Então, gente, como eu falei, tem gente que sabe que precisa desse tempo e se dedica a isso. Por outro lado, tem gente que sabe que precisa de um tempo a sós com Deus, mas passa uma semana sem orar, não lê a Bíblia, não tem comunhão com Deus, não se envolve com nada das coisas de Deus. E então essa pessoa, ela não imagina por que ela não sai do lugar. Ela não entende por que ela não sai do lugar. Mas é porque ela não se envolve com nada das coisas de Deus. Ela não ora, não lê a Bíblia. A oração para ela só serve na hora do culto. Na verdade, quando ela pede para o pastor orar por ela. Mas ela mesma não ora. Gente, todos nós aqui já ouvimos mais pregações do que nós praticamos. Todos nós. Tem uma história interessante que eu vou contar para vocês aqui, muito legal, de um grande pregador argentino chamado Juan Carlos Ortiz. Ele é muito conhecido. Já é um senhor idoso. E ele pregou a mesma mensagem por 9 semanas. Juan Carlos Ortiz, ele pregou
a mesma mensagem, gente, por 9 semanas. Você imagina eu pregando aqui para vocês, todos os dias a mesma mensagem? Durante 9 semanas? 2 meses e 1 semana? Todo dia? Agora você imagina só, ele pregando. Aí chegou um obreiro da igreja, ficou incomodado. E achando que o pastor estava velho, gagá, o pastor está velho, está gagá. Né? Ele disse para o pastor: ô pastor, já fazem 9 semanas que o senhor prega o mesmo sermão. O senhor não vai mudar o sermão, não? Não vai mudar os temas? Não vai falar sobre outra coisa? Sabe o que o pastor respondeu? Juan Carlos Ortiz respondeu? Ele disse: eu vou mudar sim. Mas eu só vou mudar o dia que vocês colocarem em prática aquilo que eu já ensinei. Ai, Jesus. Então não tem sentido, amigos, passar por uma segunda lição se a gente não está colocando em prática aquilo que a gente aprendeu na primeira lição. Juan Carlos Ortiz, isso mesmo, Carol. Então, vocês compreendem, amigos? Não tem sentido a gente passar por uma segunda matéria se a gente não põe em prática ainda a primeira. Tem gente querendo falar sobre os mistérios do céu, qual é o sexo dos anjos, como é que vai ser o fim do mundo, querendo falar de tantos temas assim, mas não consegue praticar coisas básicas do amor, do respeito, da honra, do perdão. Volta para a primeira matéria. Gente, tudo aquilo que você tem aprendido na sua comunidade de fé, está na hora de você colocar em prática, de você aplicar aquilo que você aprendeu no chão da vida. Quando você não aplica o que você já sabe, você está sempre precisando do mesmo alimento infantil. Parece criança. Lá o escritor de Hebreus, anote esse texto que eu vou citar a vocês. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Anote esse texto. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. O escritor diz: estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido, diz o escritor, é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Hebreus 5,12. Alimento sólido é para adulto. Criança fica no leitinho, não avança. Você deseja que a sua vida avance? Você quer isso mesmo? Posso dar uma dica para você então em cima desse aspecto que eu estou falando? Se você quer avançar na vida, comece a praticar aquilo que você já sabe. Eu vou explicar melhor ainda. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, você já sabe que você deve amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Já não sabe disso? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Você já sabe disso. Pergunto, você ama? Amar passa pela verbalização, pelo toque, pelo serviço que se presta. A quem você tem servido? A quem você tem ajudado? A quem você tem socorrido? Outro exemplo. Você já sabe que deve perdoar os outros, não sabe? Sabe? Pergunto. Você tem perdoado ou você continua guardando mágoa no seu coração? Por que você não pede ajuda de Deus para superar essa situação? Você diz, poxa, é difícil perdoar. Por que você não pede ajuda de Deus? Por que você não dá um passo de fé e começa a permitir que Deus trabalhe no seu coração? Sabe, meus amigos, sem essas coisas sendo colocadas em prática, a sua vida não vai avançar. Não vai, você vai ficar preso aos sentimentos, a ressentimentos, a mágoas, a ódio. Você não vai avançar. Normalmente, sabe como é que crente quer crescer? Crente quer crescer e avançar passando a mão no manto sujo de sangue benzido por um pastor. Crente quer crescer tomando água que foi consagrada por um pastor.
ou por algum tipo de magia. Queridos, isso não existe no cristianismo. Isso tem a ver com paganismo, não com cristianismo. No cristianismo, gente, a gente cresce e a gente avança é conhecendo a Jesus. É colocando em prática aquilo que Jesus ensinou. Vivendo numa comunidade de irmãos. Sendo fiel a Deus no lugar onde nós estamos. Servindo a Deus e servindo o nosso próximo. E se você colocar em prática o que você já sabe, você vai avançar. Você vai crescer. Terceiro, anote aí. Terceiro, por favor, anote. Outro conselho para a gente avançar. Não seja volúvel. Não seja volúvel. Outro conselho. Anotou aí? Olha, por que tem gente que não cresce? Porque é volúvel, não sabe o que quer. Tem gente que um dia quer uma coisa, no outro dia ele quer outra coisa. Ele acorda querendo um carro, na hora do almoço ele quer comprar uma casa, e à noite ele quer fazer uma viagem. Ele não sabe o que ele quer. E sabe o que a Bíblia diz? Anote aí. Anote Tiago, capítulo 1, versículos 7 e 8. Anote, por favor. Tiago 1, versículos 7 e 8. Anote esse versículo que é paulada. Olha só o que diz. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Às vezes, gente, nem Deus sabe o que a gente quer. Nem Deus sabe o que a gente quer. Porque a gente não consegue ser objetivo com Deus. A gente não tem foco. A gente dá tiro para tudo quanto é lado. Você deseja avançar? Só hoje? Você deseja ter uma caminhada significativa com Deus? Eu fico pensando, né? Quantos chegam à igreja empolgados, né? Chegam à igreja empolgados com os cultos, apaixonados, gostam do pastor, gostam da música, gostam da estética, chegam desejosos de servir, mas passam pouco tempo, logo desanimam. Surgem as desculpas e já não aparecem mais. Eu fico pensando, como é que esse tipo de pessoa vai crescer? Como é que esse tipo de pessoa vai avançar na vida? Como é que alguém pode avançar se não tem constância? Se não tem continuidade? Como? Ah, meus amigos. Por exemplo, como é que você quer crescer nas suas finanças se você só gasta, gasta e gasta e não economiza? Como é que você deseja que o seu casamento melhore se você não tem constância nas atitudes para com o seu cônjuge? Como? Ou então com os seus filhos? Como é que você vai crescer e avançar na sua relação com os seus filhos se a sua atitude com eles é terrível? Não tem uma constância. Como é que você deseja, meu amigo, meu irmão, minha irmã? Como é que você deseja que as suas amizades cresçam se você não tem constância na forma com que você se relaciona com seus amigos? Um dia você é bem-humorado, no outro dia você é um mal-humorado. Um dia você é legal, outro dia você é um chato. Como é que vai crescer nas amizades? Então não seja volúvel. Pare de ser levado de um lado para o outro conforme o vento das circunstâncias. Pare de ser levado o tempo todo pelo que todo mundo está falando. Pare de ficar pulando de galho em galho. Seja uma pessoa que tem raízes. Uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa decidida. Uma pessoa que sabe quem é e para onde vai. Ela tem identidade e tem destino. Ou seja, identidade fala de quem eu sou. E destino fala para onde eu vou. Seja uma pessoa que você saiba quem você é e para onde você vai. Seja firme. Seja constante. Avance. Alguém disse, difícil isso. É verdade. Mas tome uma decisão hoje. E Deus vai te dar graça, minha irmã. Deus vai te dar graça. Não seja volúvel. Seja firme. Seja constante. E o Senhor vai te dar muita graça. Deus gosta de gente decidida.
de gente firme. Quarto, anote outro conselho que eu vou deixar para o teu coração. E esse é um pouco mais difícil. Vamos lá? Não mantenha pecados na sua vida. Esse é difícil. Eu vou falar para vocês. Vamos conversar sobre esse assunto. Gente, não tem como nós avançarmos e crescermos e melhorarmos a nossa relação com Deus se nós conservarmos pecados na nossa vida. Porque Deus não compactua com o pecado, Deus não tem parceria com o pecado. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. É verdade. Todos nós, eu, você, todos nós. Faz parte da nossa natureza humana. Natureza carnal e pecaminosa que habita em nós. Faz parte, gente, é verdade. Mas todos nós também temos uma natureza espiritual colocada por Jesus. E que agora nos capacita no Espírito Santo de Deus a vencermos essas correntes malignas, essas correntes que Satanás tenta colocar em nós. É verdade que todos nós lutamos contra o pecado diariamente, eu e você. Nós lutamos contra o pecado. O pecado sempre está batendo na nossa porta. Mas sabe, um sinal fortíssimo de que a vida com Deus não vai bem é quando o pecado nos vence com extrema facilidade. E aí então nós somos muito mais devotados do que vitoriosos. Isso mostra que nós estamos fracos espiritualmente. É um sinal de que está faltando alimento espiritual para a nossa vida, gente. Está faltando alimento espiritual. Todos nós erramos. Quem que nunca errou? Quem nunca pecou? Quem não falhou? Quem não pisou na bola? Não é verdade? Quem pode aqui atirar a primeira pedra? Todos falhamos. Por vezes nós cometemos pecados contra Deus e contra o nosso próximo. Mas o problema, gente, o problema qual é? É quando nós somos vencidos pelo pecado constantemente, e isso é um sinal de que alguma coisa não está legal na gente. Não está bem na nossa vida. Quem é derrotado o tempo todo, constantemente pelo pecado, não consegue ter uma vida vitoriosa. E por isso, é por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque, gente, o pecado nos afasta da palavra de Deus. Mas a palavra nos afasta do pecado. Quanto mais próximo você estiver das Escrituras, da palavra, mais longe do pecado. Quanto mais você estiver abastecido da palavra, menos vulnerável ao pecado você vai ficar. Por isso que o salmista disse, né? Salmo 119, versículo 11. Ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais longe do pecado nós estaremos. Por isso que é importante nós estarmos cada vez mais próximos do Senhor. Nos alimentarmos das coisas de Deus. E o Senhor vai nos capacitar, amigos. O Senhor te capacita hoje a resistir ao pecado e às armadilhas de Satanás. 1 Coríntios 10, 13. Anote. 1 Coríntios 10, 13. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, diz Paulo. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas, quando vocês forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus vai te dar escape. 1 Coríntios 10, 13. Boa, eu gosto quando vocês anotam aqui as frases, os versículos. É bom porque as pessoas vão também anotando. Alguém que às vezes perdeu alguma coisa vai conseguindo anotar. É bom. Os pontos, os versículos. Isso é muito importante. Legal, eu falei sobre esses 4 aspectos aqui. A gente poderia falar muito mais coisa, gente, mas claro, não temos tempo para isso. Mas pelo menos 4 aqui eu deixei para o seu coração. Né? 4 conselhos. Né? Quais foram os conselhos para a gente avançar? Você lembra? O primeiro conselho qual foi? Abandone as coisas de criança. O segundo conselho, coloque em prática aquilo que você conhece. O terceiro conselho, não seja volúvel. O quarto conselho, não mantenha pecados na sua vida.
Esses 4 conselhos, ok? Agora a pergunta que eu faço, para a gente ir caminhando para um final. A pergunta que eu faço: por que nós devemos avançar? Por que nós devemos crescer e avançar? Por quê? Porque, amigos, quando nós crescemos, nós experimentamos coisas novas de Deus. Você quer experimentar coisas novas de Deus? Quando nós crescemos, nós avançamos na nossa relação com Deus. E aí, sabe o que a gente diz? Sabe o que a gente diz? A gente diz o seguinte: olha, eu não sei explicar direito, mas eu era uma coisa e hoje eu sou outra. Eu era assim, eu fazia essas coisas na minha vida, hoje eu não faço mais. Eu não sei explicar. Essa caminhada com Deus, amigos, faz a gente crescer, faz a gente avançar, faz a gente experimentar algo que nós não imaginávamos existir. É na intimidade com Deus que Ele se revela a nós. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. O Senhor se revela na intimidade, no relacionamento. Gente, às vezes eu fico percebendo no culto, por vezes no culto, há pessoas frias. Nos cultos que fazemos. E quando eu falo de frieza, eu não estou me referindo aqui a ficar gritando no culto, a não gritar, a fazer escândalo, a rolar no chão. Não é isso que eu estou falando, de frieza. Mas eu me refiro a perceber que existem corações que nada mais toca. Nada mais toca. São pessoas que ouvem várias vezes as mesmas coisas, ouvem vários sermões, várias pregações, mas continuam vivendo o mesmo estilo de vida e comportamento e nunca mudam as suas atitudes. Gente, crescer e avançar significa viver mais perto de Deus. Corrija seu caráter, sua língua, o seu olhar, suas atitudes. Cresça, se aproxime de Deus. E as pessoas vão notar que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa mais alegre, que você é uma pessoa melhor, que você é uma pessoa amiga, que você é uma pessoa mais próxima dos outros, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor membro da igreja, um ser humano melhor. Isso é avançar. Isso é avançar, gente. Aí a vida vai sair do lugar. Vai avançar. Aquele que para num mundo que está em constante avanço, aquela pessoa que para num mundo que está em constante avanço, apenas acha que parou. Mas a verdade é que essa pessoa regrediu. Ela está regredindo. Quem acha que apenas estagnou na fé e não piorou, porque tem gente que fala assim: não, olha, eu estou estagnado na fé, eu não piorei, não melhorei, mas também não piorei. Isso é um engano. Porque essa sua parada só vai te levar cada vez mais para baixo. Não é verdade? Primeiro o seu coração vai esfriando cada vez mais. Vai esfriando, vai esfriando. Depois você vai crendo cada vez menos. Vai tendo menos tempo com Deus. E com isso, a sua vida espiritual vai num declínio cada vez mais acentuado. Não deixe isso acontecer. Avance. Não deixe isso acontecer. Você pode viver uma vida maravilhosa e uma vida com significado. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para cada um de nós. E para a gente orar aqui nesta manhã, para a gente orar, eu pergunto para você: como é que está a sua vida? Você tem experimentado o avanço? Ou você está estagnado ou estagnada? Como é que está a sua vida? Você deseja crescer? Você deseja avançar? Que atitudes você vai ter a partir de hoje? O que você pensa fazer de prático a partir de agora? Porque senão é mais um sermão, é mais uma live. Tá, e aí? Como é que fica a partir de hoje
O que é que eu vou fazer? Quais são as minhas atitudes a partir de... Eu vi alguns conselhos para a minha vida. Poderia ter falado mais aqui, mais outros conselhos. Mas tá bom aqui a dose hoje. Mas o que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Quais são as atitudes práticas que nós vamos ter a partir de hoje? Sabe, gente? A vida é uma parceria. Eu não creio, como eu disse ainda para uma pessoa ainda ontem, eu não creio num destino pronto. O seu destino já está pronto, vai ser assim. Não, eu não creio nisso. Eu creio que a vida é uma construção. E nessa construção nós temos um parceiro. E esse parceiro de caminhada é o Senhor. Construímos juntos. Eu e o Senhor e eu. Se você não der um passo de fé, nada vai acontecer na sua vida. Porque o Senhor não invade. O Senhor não arromba a porta. O Senhor bate a porta. Se você abrir, tá vendo? Precisa ter uma atitude nossa. Se a gente abrir a porta do nosso coração, Ele entra. Se não, se você manter a porta trancada, Ele não vai arrombar. Ele não vai atropelar você. Porque Ele é um Deus respeitoso. Então, qual vai ser o teu posicionamento a partir de hoje? O que é que você pensa fazer de prático? Você vai dizer assim, Ronaldo, é difícil, algumas coisas são... Eu sei que é difícil. Eu sei que algumas coisas são complicadas, que envolvem processos. Existem mudanças, amigos, que não acontecem assim, ó, da noite para o dia. Existem mudanças que por vezes envolvem processos. A questão não é essa. A questão é o passo que você vai dar. Você vai dar um passo de fé? No sentido de ver mudanças acontecendo na sua vida? Porque se você não der nenhum passo, se nada muda, gente, nada muda. Não espere um resultado diferente se você tiver as mesmas práticas. Se você fizer as mesmas coisas, você vai sempre obter os mesmos resultados. As mesmas práticas te levam aos mesmos resultados. Agora, se você quer um resultado diferente na sua vida, você precisa mudar as suas práticas. Dê um passo de fé e Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço por esse tempo que tivemos aqui na tua presença para ouvirmos a tua voz, para te conhecermos melhor. Pai, nós reconhecemos que há coisas na nossa vida que não estão avançando e o culpado somos nós mesmos. Sou eu. Nós somos os culpados pelas coisas não acontecerem, porque o Senhor deseja, o Senhor quer que a gente avance, que a gente progrida, que a gente melhore, que a gente cresça. Esse é o desejo que está no teu coração. Mas muitas vezes nós mesmos somos um empecilho para isso, porque nós somos tão volúveis, nós somos tão pecadores, nós não colocamos em prática aquilo que nós já sabemos, nós temos atitudes de criança. Senhor, perdoa-nos por tudo isso, mas nesta manhã nós estamos dando um passo além, um passo de fé, pedindo que o Senhor seja o nosso parceiro nessa caminhada, ajudando, Senhor, mostrando quais são os caminhos que devemos seguir, quais são os caminhos que não devemos seguir. Ajuda-nos. Ô Pai amado, toca-nos nesta manhã com o teu amor, com a tua graça, com o teu perdão. Restaura-nos, renova-nos, purifica-nos. Senhor, levanta aquele que está abatido, aquele que não consegue olhar para frente. Como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ó Pai, que esta palavra se torne vida em nós, que possamos olhar para frente, avançar, porque o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida. Os teus planos, como diz a tua palavra, são planos bons, para nos fazer prósperos e abençoados, porque o Senhor deseja nos dar um futuro bom, um futuro vitorioso na tua presença. Que seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos, de cada um que está aqui nesta live. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde os meus irmãos, que o Senhor livre os meus irmãos do mal, que
Que o Senhor guarde a saúde, guarde o trabalho, a família, os relacionamentos com os amigos, na empresa, os relacionamentos familiares, os relacionamentos na comunidade de fé. Guarda, Senhor, preserva, Pai. Oh, em nome de Jesus. Senhor, abençoa as finanças também dos meus irmãos. Pessoas que estão vivendo problemas financeiros, que não conseguem avançar como mesmo colocaram hoje. Que o Senhor dê livramentos, que o Senhor se manifeste com graça. Que o Senhor dê estratégias aos meus irmãos para saírem de uma situação financeira complicada. Que o Senhor abra portas de emprego, Senhor. Que em todas as coisas eles sejam mais do que vencedores. Em nome de Jesus eu oro e te agradecendo por esta manhã gloriosa, essa manhã maravilhosa, o dia que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem sido bom para conosco e o Senhor tem nos abençoado. Portanto, Senhor, nesta manhã nós nos colocamos à tua disposição para sermos transformados e tocados por ti. E nós queremos dizer ao Senhor que nós queremos avançar. Nós queremos avançar. Avançar é conosco, abrir caminhos é com o Senhor, mas avançar é conosco. E nós sabemos que nesta manhã o Senhor vai abrir caminhos, vai abrir portas. Seja quais forem as portas que os meus irmãos precisam, o Senhor vai abrir portas hoje. Mas nós vamos avançar. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos dar um passo de fé. E o Senhor vai manifestar o teu amor e a tua graça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amanhã estaremos juntos novamente para mais um tempo de meditação. Beijo e bom dia.